Meu amado irmão, minha amada irmã, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo encontre morada em seu coração neste exato momento. Eu não sei como você chega aqui nesta manhã. Talvez o seu coração esteja pesado, talvez a noite tenha sido longa e as preocupações da vida tenham tentado roubar sua esperança. Talvez você se sinta pequeno, frágil, como um barco à deriva em meio a uma tempestade de incertezas e medos. Quero que saiba que este lugar, este momento, é um refúgio seguro para você. Aqui você não precisa fingir ser forte. Aqui pode ser simplesmente quem você é, com suas dores, suas dúvidas, mas também com essa pequena chama de fé que ainda brilha, mesmo que fraquinha, aí dentro do seu peito. Respire fundo. Sinta o ar encher os seus pulmões. Solte devagar. Permita-se por alguns instantes aquietar a sua alma. Imagine que a própria mão de Deus repousa suavemente sobre a sua cabeça, trazendo calma, trazendo segurança. Ele está aqui. Ele conhece cada batalha que você enfrenta em silêncio, cada lágrima que você enxuga antes que o mundo perceba. E é para Ele, o nosso Pai amoroso, o nosso Deus de poder e majestade, que elevamos a nossa voz e o nosso coração nesta manhã, buscando não apenas respostas, mas a sua doce e poderosa presença. Convido você a se unir a mim nesta jornada de oração, a abrir as portas do seu coração para que a palavra de Deus possa entrar e fazer morada, trazendo cura, renovação e uma força que não vem de nós mesmos, mas que emana diretamente do trono da graça. Hoje, vamos mergulhar juntos nas águas profundas e poderosas de um cântico que ecoa através dos séculos. Um hino de louvor à majestade do nosso Criador. O Salmo 29. Permita que a verdade deste salmo lave a sua alma e realinhe a sua perspectiva, lembrando-o de quem é o Deus a quem servimos. O salmista Davi, um homem que conheceu tanto os campos de batalha quanto os palácios, que sentiu na pele a dor da perseguição e o peso da coroa, nos convida a começar esta oração com um chamado celestial. Ele clama: tributai ao Senhor, ó filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Salmo 29:1. Sinta este chamado ecoar em sua alma. Nesta manhã somos convidados a nos juntarmos ao coro dos anjos, dos arcanjos, de toda a criação, para dar a Deus aquilo que somente Ele é digno de receber. O que é tributar? É reconhecer, é declarar, é devolver a Ele a honra que lhe é devida. O mundo ao nosso redor tenta constantemente nos vender glórias vazias, nos convida a buscar força em fontes que secam. Buscamos reconhecimento no trabalho, força em nossas finanças, glória em nossas conquistas, mas o salmista nos realinha. A verdadeira glória, a força inabalável, pertence unicamente ao Senhor. Então, comece agora mesmo, aí no silêncio do seu coração, ou num sussurro dos seus lábios, a tributar ao Senhor. Diga: Senhor, toda a glória e toda a força pertencem a Ti. Eu reconheço a Tua soberania sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre esta nação, sobre todo o universo. Ao fazer isso, você está mudando o seu foco. Você está tirando os olhos das suas limitações e elevando-os para a grandeza ilimitada de Deus. Você está se posicionando sob a verdadeira fonte de todo o poder. O salmo continua: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorial, Senhor, na beleza da sua santidade. Salmo 29:2. Pense no nome do Senhor, Jeová Jireh, o Deus da nossa provisão. Jeová Rafa, o Deus que cura. Jeová Shalom, o Deus da nossa paz. El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Cada nome revela uma faceta do seu caráter glorioso. Tributar a glória devida ao seu nome é lembrar e declarar quem Ele é. Quando a doença bate à porta, tributamos glória ao nome de Jeová Rafa, declarando que Ele é a nossa cura. Quando a ansiedade tenta nos sufocar, tributamos glória ao nome de Jeová Shalom, proclamando que Ele é a nossa paz que excede todo o entendimento. E somos chamados a adorá-lo na beleza da sua santidade. A santidade de Deus não é algo distante ou assustador. É a sua perfeição, a sua pureza, a sua beleza incomparável. É como olhar para uma paisagem montanhosa coberta de neve intocada, ao amanhecer, ou para a vastidão de um céu estrelado longe das luzes da cidade. A beleza da santidade de Deus é o que nos atrai, o que nos purifica, o que nos faz desejar estar mais perto dele. A verdadeira adoração nasce da contemplação dessa beleza. É quando nos perdemos na sua magnificência que as nossas preocupações perdem o seu tamanho. Adore-o agora. Contemple a sua pureza, a sua justiça, o seu amor perfeito. Text. A beleza da sua santidade preenche o ambiente onde você está. E então, meu irmão, minha irmã, o Salmo nos leva para o centro da manifestação do poder de Deus,
A partir do versículo 3, Davi começa a descrever algo que ele conhecia bem, uma tempestade poderosa, mas ele não a descreve do ponto de vista do medo, e sim, da perspectiva da soberania de Deus. Ele diz: A voz do Senhor o vê sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. Salmo 29, 2, 3. Feche os olhos por um instante e imagine essa cena. O som das muitas águas. O mar revolto. As ondas quebrando, com fúria. Para um ser humano é uma imagem de caos, de perigo, de forças incontroláveis, mas para Deus, é o palco onde a sua voz ecoa. O trovão, que pode nos assustar, é apenas o som da voz do Deus da glória. Onde você vê o caos, em sua vida hoje, nas suas finanças, na sua saúde, nos seus relacionamentos, ouça com atenção. Acima do barulho das muitas águas dos seus problemas, a voz do Senhor está trovejando. Ele não está alheio à sua tempestade. Ele está sobre ela. Ele reina sobre ela. A mesma voz que disse haja luz e a luz existiu, Gênesis 1, 3. A mesma voz que acalmou a tempestade no mar da Galileia, com um simples acalmate, emudece. Marcos 4:39 é a voz que trovejou. Sobre a sua situação, ele tem o controle. A sua vida não está à deriva. O Senhor está sobre as muitas águas da sua existência. Davi continua a descrever essa voz poderosa. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. Salmo 29, 2, 4. Não. É uma voz fraca, hesitante ou incerta. É uma voz que carrega em si mesma o poder para criar e para transformar. É uma voz majestosa, digna de um rei. A majestade de Deus inspira reverência e confiança. Quando o rei fala, o universo obedece. Quando a voz majestosa do Senhor ecoa, as estruturas mais fortes da terra se curvam. Veja o que acontece em seguida. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Salmo 29, 5. Os cedros do Líbano eram famosos na antiguidade por sua altura, sua força e sua durabilidade. Era um símbolo de poder, de orgulho, de longevidade. Representavam aquilo que parecia inabalável, inquebrável. E a voz do Senhor os quebra. O que em sua vida se parece com um cedro do Líbano? Talvez seja um orgulho que o impede de perdoar ou de pedir perdão. Talvez seja um vício que parece ter raízes profundas e inabaláveis. Talvez seja um problema, uma estrutura de pecado, um diagnóstico médico que se ergue diante de você como uma fortaleza impenetrável. Ouça a promessa contida neste versículo. A voz do Senhor tem o poder de quebrar o inquebrável. Nada é forte demais para ele. Nenhum orgulho é alto demais. Nenhuma fortaleza é impenetrável para a voz do nosso Deus. Clame por essa voz sobre a sua vida agora. Peça que o Senhor quebre os cedros que têm impedido o seu crescimento espiritual e a sua liberdade. O poder da voz de Deus não apenas quebra, mas também move o que parece estático. Ele os faz saltar como um bezerro. O Líbano e o Sirion, como filhotes de bois selvagens. Salmo 29, 2, 6. O Líbano e o Sirion. Outro nome para o Monte Hermon, são montanhas imensas, maciços rochosos, símbolos de imutabilidade e permanência. E a voz de Deus os faz saltar como animais jovens e cheios de energia. Isso é impressionante. Deus pode pegar a situação mais pesada, mais estagnada, mais montanhosa da sua vida e fazê-la saltar. Ele pode trazer vida onde há estagnação. Ele pode trazer alegria onde há peso. Ele pode mover o que parece impossível de ser movido. Se você se sente preso, estagnado, como se estivesse carregando o peso de uma montanha sobre os ombros, saiba que a voz de Deus pode trazer um movimento divino para a sua história. Ele pode transformar o seu lamento em dança. Como diz o Salmo 3:0-11, ele pode fazer a sua montanha de problemas saltar e dar lugar a um campo de possibilidades. A voz do Senhor não é apenas destrutiva contra o mal, ela é criativa e cheia de vida. A descrição da teofania, da manifestação de Deus na tempestade, continua com mais elementos. A voz do Senhor despede chamas de fogo, Salmo 29:7. Isso nos lembra dos relâmpagos que cortam o céu durante uma tempestade. O fogo na Bíblia é frequentemente associado à purificação, ao juízo de Deus contra o pecado e à sua presença apaixonada. Pense no fogo que desceu sobre o monte Carmelo na oração de Elias, 1 Reis 18:38, consumindo o sacrifício e provando que só o Senhor é Deus. Pense nas línguas de fogo que pousaram sobre os discípulos em Pentecostes, Atos 2:3.
simbolizando o poder e a paixão do Espírito Santo. A voz de Deus é como fogo. Ela pode consumir as impurezas da nossa vida, purificar os nossos corações e nos encher de uma paixão santa por Ele e por Sua obra. Peça por esse fogo purificador. Nesta Senhor, que a Tua voz, como chamas de fogo, queime toda a palha do pecado, toda a indiferença do meu coração. Purifica-me, Senhor, e acende em mim a chama do Teu Espírito Santo. O poder da voz de Deus abala até mesmo os lugares mais remotos e desolados. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Salmo 29, 2-8. O deserto é um lugar de solidão, de escassez, de provação. Cádiz foi um lugar significativo na jornada de Israel. Um lugar de rebelião e incredulidade, onde o povo duvidou do poder de Deus para lhes dar a terra prometida. E a voz do Senhor faz tremer até mesmo esse lugar. Isso significa que não há lugar em sua vida tão seco, tão solitário, tão marcado pela incredulidade do passado, que a voz de Deus não possa alcançar e abalar. Talvez você se sinta em um deserto espiritual. Talvez o seu coração esteja árido e a sua fé enfraquecida. A voz de Deus pode fazer o seu deserto tremer. Ele pode abalar as estruturas da sua incredulidade e abrir fontes de água viva, onde você só vê areia e secura. Isaías 4:3-19 nos promete: Eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto, e rios no ermo. A voz do Senhor é o início dessa coisa nova. Ele pode transformar o seu deserto de Cádiz em um jardim de bênçãos, e o clímax do poder dessa voz chega com uma imagem de vida e revelação. A voz do Senhor faz parir as corças e desnuda as florestas. E no seu templo todos dizem: Glória! Salmo 29. A imagem das corças parindo durante uma tempestade é poderosa. Em meio ao barulho assustador dos trovões, a nova vida surge. A voz do Dias, que parece tão terrível, é na verdade a parteira da nova criação. Em meio à sua tempestade mais assustadora, Deus pode estar trazendo à luz algo novo em sua vida. Um novo ministério, uma nova força, um novo nível de intimidade com Ele. E a voz dele desnuda as florestas. A tempestade arranca as folhas das árvores, revelando o que estava escondido. Da mesma forma, a voz de Deus em nossas vidas pode arrancar as máscaras, as folhas de figueira com as quais tentamos cobrir a nossa nudez e o nosso pecado. Ela revela o nosso verdadeiro eu, não para nos envergonhar, mas para nos curar e nos limpar. Ela expõe o que precisa ser tratado. E qual é a resposta a toda essa demonstração de poder, de criação e de revelação? E no seu templo, todos dizem: Glória! O templo aqui pode ser o templo celestial, onde os anjos o adoram, ou pode ser o coração de cada crente, que se torna o templo do Espírito Santo. Diante da manifestação do poder da voz de Deus, a única resposta adequada, a única reação possível para aquele que tem o coração aberto, é a adoração. É olhar para a tempestade da vida, não com medo, mas com reverência, e dizer: Glória! Glória ao Deus que reina sobre todas as coisas. Glória ao Deus cuja voz quebra os cedros, abala os desertos e traz vida nova. Depois de descrever o poder da voz de Deus na natureza e em nossas vidas, Davi conclui o salmo com duas declarações de segurança e paz, que são como uma âncora para nossa alma. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como Rei perpetuamente. Salmo 29:10. Pense na história do dilúvio de Noé, Gênesis 6-9. Foi o maior cataclismo, a maior tempestade que este mundo já viu. E onde estava Deus? Ele não estava desesperado. Ele não foi pego de surpresa. O texto diz que ele se assentou sobre o dilúvio. A palavra hebraica para assentou implica estar entronizado, reinar com calma e soberania. O mesmo Deus que reinou sobre o dilúvio de Noé reina sobre o dilúvio de problemas que você enfrenta hoje. Ele está entronizado, assentado como rei, não por um tempo, mas perpetuamente. Governos vêm e vão, impérios sobem e caem, as circunstâncias da nossa vida mudam, mas o nosso rei reina para sempre. Seu trono é eterno e seu domínio é inabalável. Que segurança isso nos traz! O nosso rei está no controle absoluto de tudo, e nada pode tirá-lo do seu trono. E o salmo termina com a mais doce das promessas. Uma bênção que se derrama diretamente sobre nós, o seu povo. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Salmo 29:11. Veja a beleza disso. O mesmo Deus, cuja voz poderosa quebra os cedros e abala os desertos, não usa essa força contra nós, mas nos dá essa força.
A força que sustenta o universo é a mesma força que Ele disponibiliza para você, nesta manhã, para que você possa enfrentar o seu dia. Ele não nos deixa lutar com as nossas próprias forças limitadas. Ele nos infunde com a sua força sobrenatural. E a bênção final é a paz. Shalom. Não apenas a ausência de conflito, mas a paz completa, o bem-estar, a plenitude, a harmonia com Deus, que só Ele pode dar. Em meio à tempestade descrita em todo o Salmo, o resultado final, para o povo de Deus não é destruição, mas força e paz. Porque o nosso Rei soberano transforma a tempestade em um instrumento para nos fortalecer e, no final, nos abençoar com a sua paz. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou, como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14, 27. Esta é a promessa de Jesus para você, e ela é o eco perfeito do final deste salmo. O Deus da força é também o Deus da paz. Meu irmão, minha irmã, permita que esta verdade se assente em seu espírito. O Deus Todo-Poderoso, cuja voz troveja sobre as águas e quebra os cedros, é o seu Pai amoroso. Ele lhe oferece força para a sua jornada e o abençoa com a sua paz. Esta oração, esta meditação na palavra, é um alimento para nossa alma. Se esta mensagem tocou o seu coração e fortaleceu a sua fé nesta manhã, eu gostaria de lhe fazer um convite gentil. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, considere se inscrever para que possamos continuar crescendo juntos na fé e no conhecimento da Palavra de Deus. Deixe o seu curtir neste vídeo, pois esse gesto simples nos ajuda a alcançar mais pessoas que, assim como nós, precisam de uma palavra de esperança. E mais importante, pense em alguém agora, alguém que você ama, que talvez esteja passando por uma tempestade, que precisa ser lembrado do poder e da paz de Deus. Compartilhe esta oração com essa pessoa. Seja você um canal da bênção de Deus na vida de alguém hoje. Simples. Compartilhamento pode ser a resposta a uma oração que alguém está fazendo em secreto. Vamos espalhar a esperança e a verdade da palavra de Deus juntos. Agora que os nossos corações foram elevados pela majestade e pelo poder de Deus, revelados no Salmo 29. Agora que fomos lembrados de que Ele reina soberano sobre toda e qualquer tempestade e nos promete força e paz, estamos preparados para dar o próximo passo. Estamos prontos para mover da contemplação da sua grandeza para a entrega total do nosso coração a Ele. Pois não basta apenas admirar o poder de Deus, somos convidados a trazer esse poder para dentro da nossa realidade, a permitir que a sua voz não apenas quebre os cedros externos, mas também quebre as resistências internas do nosso próprio coração. Vamos agora, em um ato de confiança e rendição, nos aprofundar ainda mais na sua presença, preparando o nosso ser para entregar a Ele cada área, cada preocupação, cada sonho. Pai Santo, Deus de toda a glória, aqui estamos nós. Depois de contemplar a Tua majestade, depois de ouvir o eco da Tua voz poderosa que abala as fundações do mundo, o nosso coração se aquieta, não com o silêncio do medo, mas com o silêncio da reverência. A Tua grandeza, Senhor, expõe a nossa pequenez, a Tua força inabalável revela a nossa fragilidade, e é neste lugar de honestidade, neste lugar onde as máscaras caem e as defesas se desfazem, que nós nos aproximamos de Ti, não mais como meros espectadores do Teu poder, mas como filhos que anseiam pela mão do Pai, nós nos achegamos a Ti. Como o profeta Isaías, que ao ver a Tua glória no templo, não pôde fazer outra coisa senão clamar: Ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías 6, 5. Sim, Pai, ao contemplarmos a beleza da Tua santidade, a primeira coisa que vemos é a nossa própria impureza. A luz do Teu trono ilumina os cantos escuros da nossa alma, os cômodos que mantivemos trancados, as teias de aranha do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa autossuficiência, e nesta manhã, nós não queremos mais nos esconder, cansados de fugir. Queremos a cura, e a cura começa com a confissão. Queremos a liberdade, e a liberdade começa com a rendição. Por isso, com o coração aberto, nós nos entregamos a Ti. Senhor, a Tua voz quebra os cedros do Líbano, e nós te pedimos, quebra os cedros do nosso orgulho. Deus, como essas árvores de soberba crescem altas e fortes dentro de nós, elas nos fazem acreditar que somos autossuficientes, que não precisamos de Ti, que podemos construir a nossa vida com a força do nosso próprio braço. Elas nos sussurram que pedir ajuda é fraqueza, que admitir o erro é humilhante, que perdoar é para os tolos. Esses cedros de orgulho envenenam os nossos relacionamentos, nos separam de irmãos, criam muros onde deveriam existir pontes.
nos impedem de receber a tua graça, porque um coração, cheio de si mesmo, não tem espaço para ti. Pai, em nome de Jesus, que a tua voz poderosa ressoe dentro de nós e quebre cada um desses cedros. Quebra o orgulho que nos impede de pedir perdão àqueles que ferimos. Quebra a arrogância que nos faz julgar os outros com uma régua que não usamos para nós mesmos. Quebra a vaidade que busca a glória dos homens e não a glória que vem de ti. Arranca pela raiz, Senhor, essa necessidade de estar sempre certo, de ter sempre a última palavra. Desnuda nossa alma, como a tua voz desnuda as florestas, e mostra-nos a verdade sobre nós mesmos. Queremos ter o coração do publicano da parábola, que nem ousava levantar os olhos ao céu, mas batia no peito e dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Lucas 18:13. Sim, Pai, tem misericórdia de nós. Somos pecadores, carentes da tua glória, dependentes do teu perdão. Lava-nos, purifica-nos. Queremos caminhar na humildade que agrada ao teu coração, pois a tua palavra nos ensina que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. Derrama a tua graça sobre nós nesta manhã, a graça que nos ensina a negar a nós mesmos, a tomar a nossa cruz e a seguir-te. Pai amado, a tua voz faz tremer o deserto. E nós clamamos: faz tremer os desertos do nosso medo. Há tantos desertos em nossa alma, Senhor. O deserto da ansiedade sobre o futuro, onde caminhamos sob um sol escaldante de incertezas, sem enxergar um oásis de esperança. O deserto do medo, da escassez, que nos faz agarrar com força o que temos, com pavor de que nos falte o pão de amanhã, esquecendo que tu és Jeová Jireh, o nosso provedor. O deserto do medo da rejeição, que nos paralisa e nos impede de sermos quem tu nos criaste para ser. O deserto do medo da morte, da doença, da perda. Esses medos, Senhor, são como o deserto de Cádiz, lugares de incredulidade onde duvidamos do teu poder e da tua bondade. Eles nos fazem esquecer as tuas promessas e focar nos gigantes que se levantam diante de nós. Mas a tua palavra nos ordena mais de 300 vezes: não temas. E tu nos dizes através do profeta: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento, com a destra da minha justiça. Isaías 4:1-10. Senhor, nós cremos na tua palavra, mas ajuda-nos na nossa incredulidade. Que a tua voz poderosa faça tremer os fundamentos do nosso medo. Que o teu trovão de glória silencie as vozes mentirosas da ansiedade. Onde o medo nos diz você está sozinho, que a tua voz declare: eu estou contigo. Onde o medo nos diz: você não vai conseguir, que a tua voz afirme: eu te fortaleço. Onde o medo nos diz: tudo está perdido, que a tua voz prometa: eu te sustento. Queremos trocar o fardo pesado do medo pelo jugo suave da confiança em ti. Queremos aprender a descansar na certeza de que, assim como tu estás entronizado sobre o dilúvio, tu estás entronizado sobre cada detalhe da nossa vida. O teu amor perfeito, como nos diz o apóstolo João, lança fora todo o medo. 1 João 4:18. Inunda-nos com o teu amor, Pai. Preenche cada espaço do nosso ser com a tua presença, para que não sobre lugar, para o medo habitar, Senhor, a tua voz despede chamas de fogo. E nós te suplicamos: envia o teu fogo purificador sobre os nossos pecados ocultos, aqueles pecados que ninguém vê, que escondemos, sob a aparência de piedade. O pecado da inveja, que se corrói por dentro, quando vemos a bênção na vida do outro. O pecado da cobiça, que nunca se satisfaz e está sempre desejando mais. O pecado da maledicência, da fofoca, que se disfarça de conversa ou preocupação, mas que na verdade destrói a reputação de outros. O pecado da luxúria, que contamina nossa mente e o nosso coração com imagens e pensamentos impuros. O pecado da amargura, essa raiz venenosa que cresce no solo de uma ofensa não perdoada e contamina toda a nossa vida. Deus, como o apóstolo Paulo, nós confessamos que muitas vezes o bem que queremos fazer, não fazemos, mas o mal que não queremos fazer, esse sim, praticamos. Romanos 7:19. Somos cativos, Senhor, presos em padrões de comportamento que odiamos, mas dos quais não conseguimos nos libertar sozinhos. Por isso, clamamos pelo fogo do teu Espírito Santo. Queima a palha, Pai, queima a imundície, queima tudo aquilo que não te agrada em nós. Como o fogo do ourives, purifica o ouro, purifica os nossos corações. Pode doer, Senhor. A purificação pode ser um processo doloroso, mas nós preferimos a dor do teu fogo purificador, a falsa paz de uma vida contaminada pelo pecado. Queremos ser santos, como tu és santo. Queremos ser vasos de honra, úteis para o Mestre, preparados para toda boa obra. 2 Timóteo
2:21. Não nos deixa acomodados em nossa mediocridade espiritual. Desperta-nos, confronta-nos, santifica-nos pela tua verdade, pois a tua palavra é a verdade. Que a tua voz, como chamas de fogo, consuma o nosso velho homem e nos revista do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade, Pai de misericórdia. A tua voz faz parir as corças, trazendo vida em meio à tempestade. E nós te clamamos por vida nova onde há dor e morte em nós. Clamamos por cura, Senhor. Cura para os nossos corpos enfermos. Há tantos entre nós que lutam contra doenças, que sentem dores crônicas, que receberam diagnósticos assustadores. Tu és Jeová Rafá, o Deus que cura. A tua palavra diz que pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Isaías 53, 5. Nós nos apegamos a essa promessa. Estende a tua mão poderosa e toca os corpos enfermos nesta manhã. Restaura a saúde. Alivia a dor, opera o milagre onde a medicina já não tem mais respostas. Clamamos também pela cura da nossa alma, das nossas emoções feridas, as feridas da rejeição, do abandono, do abuso, as cicatrizes deixadas por palavras duras, por traições, por perdas. Essas feridas internas, Senhor, muitas vezes doem, mais do que as feridas físicas. Elas moldam o nosso presente e ameaçam o nosso futuro. Mas Tu és o bom samaritano, que não passa de longe, mas se aproxima. Derrama o azeite e o vinho sobre as nossas feridas e cuida de nós. Cura as nossas memórias, Pai. Redime as nossas dores. Transforma as nossas feridas em fontes de testemunho do Teu poder restaurador. Clamamos por libertação de vícios que nos escravizam, sejam eles químicos, emocionais ou comportamentais, libertação de cadeias espirituais, de opressões que tentam roubar a nossa paz e a nossa alegria. A Tua palavra declara: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8:36. Nós tomamos posse dessa liberdade que Cristo conquistou por nós na cruz. Quebra todas as correntes, Senhor. Abre as portas das prisões. Declara o ano aceitável do Senhor, a libertação aos cativos e a restauração da vista aos cegos. Queremos andar na liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, este é o momento sagrado de entrega. Deus está aqui, ouvindo o clamor do seu coração. Talvez, enquanto orávamos, o Espírito Santo tenha trazido à sua mente uma área específica da sua vida que você precisa entregar. Um cedro de orgulho, um deserto de medo, um pecado oculto, uma dor que precisa de cura. Eu quero encorajar você, com todo o carinho, a não guardar isso para si. Use o espaço dos comentários abaixo como um altar. Escreva o seu pedido de oração. Não precisa dar detalhes, se não se sentir confortável, mas o ato de escrever, de externalizar a sua necessidade, é um passo de fé poderoso. Escreva: Senhor, quebra o meu orgulho, ou Pai, cura o meu medo do futuro, ou eu preciso de cura física, eu clamo por libertação para minha família, ou a fazer isso, você não apenas entrega o seu fardo a Deus, mas também permite que nós, como comunidade de fé, possamos orar por você. Vamos interceder uns pelos outros, carregar os fardos uns dos outros, e assim, cumprir a lei de Cristo. Gálatas 6:2. E eu peço, permaneça conosco até o final desta oração. Não saia. Agora, o momento da entrega e do quebrantamento é crucial, mas ele não é o fim. Ele é a preparação para o que Deus quer fazer a seguir. Pai, nós te agradecemos porque Tu não és um Deus que se deleita na nossa dor ou no nosso quebrantamento. Tu nos levas ao vale para nos exaltar. Tu nos esbacias para nos encher. Tu permites a quebra para poder nos reconstruir de uma forma nova. Nós entregamos a Ti os cacos do nosso coração, as cinzas dos nossos fracassos, as lágrimas da nossa dor. Confiamos na Tua promessa de que perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Salmo 34:18. Nós nos agarramos à certeza de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 32:5. E sentimos, no nosso espírito, que amanhã está chegando. Sentimos que a tempestade da Tua voz, que expôs e quebrou o que era velho, está agora dando lugar a um novo som. Um som de refrigério, um som de cura, um som de restauração. O nosso coração, agora esvaziado do eu, está pronto para ser preenchido por Ti. Prepara-nos, Senhor, para receber o toque restaurador da Tua presença. Prepara o nosso ser para ser inundado pela força e pela paz que Tu prometeste ao Teu povo. Estamos aqui, de corações abertos e mãos estendidas, prontos para a obra nova que o Teu Espírito anseia por começar em nós e através de nós. E agora, meu irmão, minha irmã, no silêncio que se segue à entrega,
No espaço vazio que o quebrantamento criou, respire fundo e sinta a mudança na atmosfera espiritual ao seu redor. A tempestade da voz de Deus, que quebrou e expôs, agora dá lugar a um sício tranquilo e suave. Este é o som da chegada do Consolador. O Espírito Santo de Deus, que pairava sobre as águas no início da criação, está agora pairando sobre as águas do seu coração. Ele não vem com trovões, pois a sua obra agora não é a de quebrar, mas a do consertar. Ele não vem com chamas de fogo, pois a sua missão neste momento não é a de consumir, mas a do aquazer. Ele vem como o orvalho da manhã sobre a relva seca, trazendo refrigério e vida nova. Ele vem como um bálsamo suave pronto para ser derramado sobre cada ferida que você corajosamente expôs diante do Pai. Quero que você se concentre e, pela fé, receba este toque. Este é o momento mais sagrado da nossa oração. É o momento em que a obra da restauração começa. O céu está se inclinando sobre você. A graça de Deus está descendo para encontrar a sua necessidade. Apenas receba a paz de Deus. Eu sei que a sua mente pode estar a 1000 por hora, repassando as preocupações, as listas de afazeres, as conversas difíceis que terá que enfrentar. A ansiedade pode estar aí, à espreita, pronta para roubar este momento. Mas a palavra de Deus nos faz uma promessa incrível em Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes, em Cristo Jesus. Sinta esta promessa se tornando realidade em você agora. Imagine a paz de Deus como uma sentinela celestial, um anjo guerreiro postado na porta do seu coração e da sua mente. Nenhum pensamento de medo, nenhuma seta de preocupação, nenhuma mentira do inimigo pode passar por essa guarda. Esta paz não depende das suas circunstâncias. Ela não espera que todos os seus problemas se resolvam. Ela não é a ausência de luta, mas é a presença de Deus no meio da luta. É uma paz que o mundo não pode dar, e por isso mesmo, o mundo não pode tirar. Deixe que essa paz sobrenatural comece a acalmar as águas turbulentas da sua alma. Sinta os seus ombros relaxarem. Sinta a tensão na sua nuca se dissipar. Sinta o seu ritmo cardíaco diminuir. O Rei da Paz está no comando. Ele está entronizado sobre o dilúvio da sua vida, e ele lhe abençoa com shalom. Acalme-se, descanse, pois o seu Pai está cuidando de tudo. Agora, com o coração guardado por essa paz, permita que o Espírito Santo comece a sua obra de cura. Eu falo com você agora, que abriu feridas profundas, que doem ao menor toque. Falo com você que carrega a dor da rejeição, que se sentiu invisível, indesejado, abandonado por aqueles que deveriam te amar. O Espírito de Deus está agora tocando essa ferida, não com um dedo acusador, mas com a mão terna de um pai que diz: eu te vejo. Eu te escolhi. Eu te amo com amor eterno. Antes que você fosse formado no ventre de sua mãe, eu te conheci. Jeremias 1:5. Ele está aplicando o óleo do seu amor sobre cada memória dolorosa, ressignificando o seu passado à luz da sua soberania. Falo com você, que foi traído, que teve a sua confiança quebrada, que construiu muralhas altas ao redor do seu coração, para nunca mais se ferir. O Consolador está se aproximando dessas muralhas, não para derrubá-las à força, mas para mostrar que Ele é o único em quem você pode confiar plenamente. Ele está gentilmente removendo os cacos de vidro da decepção e da amargura, e, no lugar, Ele está plantando sementes de confiança e de esperança. Falo com você que luta com a dor da perda, que sente o vazio da ausência de alguém amado. O Espírito Santo, o Consolador, está te envolvendo em um abraço de compaixão. Ele não minimiza a sua dor. Ele chora com você, assim como Jesus chorou no túmulo de Lázaro. E ele sussurra ao seu espírito a promessa da ressurreição, a esperança do reencontro, a certeza de que um dia Deus enxugará de seus olhos toda a lágrima. Apocalipse 21:4. Não resista a este toque, meu amado, minha amada. Entregue ele a sua dor mais profunda. Deixe-o fazer o que só ele pode: curar os corações quebrantados e ligar as suas feridas. Salmo 147:3. Ele está trocando as suas cinzas por uma coroa de beleza, o seu pranto por óleo de alegria, e o seu espírito angustiado por um manto de louvor, para que você seja chamado carvalho de justiça, plantado pelo Senhor para a sua glória. Isaías 61:3. Enquanto o Espírito Santo cura, ele também renova a sua força. Eu sei que muitos de vocês chegaram aqui cansados. Cansados de lutar, cansados de esperar, cansados de tentar ser forte. A sua alma está abatida, o seu corpo está exausto. A vida exigiu tanto de você, que parece não haver mais reservas de onde tirar força. Ouça a promessa que Deus faz para você, o cansado, o exausto, o fraco. Ele dá força ao cansado
e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão, e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão, e não se cansarão, caminharão, e não se fatigarão. Isaías 40, 29-31. Creia e receba esta promessa agora. Pela fé, sinta um novo vigor sendo infundido em seu corpo. Sinta uma nova resiliência sendo derramada em sua alma. Onde você sentia pronto para desistir, o Espírito de Deus está soprando um novo fôlego de vida. Ou Ruado Deias, o mesmo fôlego que deu vida a Adão. O mesmo fôlego que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Este poder está operando em você. Você não precisa mais caminhar se arrastando. Em Cristo, você pode correr a corrida que lhe foi proposta, sem se cansar. Você pode se elevar acima das circunstâncias que tentam te prender ao chão, subindo com asas como águias, ganhando uma nova perspectiva do alto, vendo os seus problemas do tamanho que eles realmente são, quando comparados à grandeza do seu Deus. A alegria do Senhor é a sua força. Neemias 8:10. Receba essa alegria, receba essa força. O manancial da graça de Deus está jorrando sobre você, renovando cada fibra do seu ser. Esta paz que você está sentindo, esta cura que está começando a brotar, esta força que está sendo renovada em seu interior. Ela é um presente precioso, demais para ser guardado apenas para você. O amor do Deus, quando o recebemos, transborda e nos impulsiona em direção ao próximo. Por isso, eu quero te fazer um convite muito especial. Pense agora em uma pessoa, alguém que você sabe que está precisando desesperadamente de paz. Alguém que está com o coração ferido, que está cansado, de lutar, que talvez tenha até perdido a esperança. Quando terminarmos esta oração, seja um instrumento de Deus na vida dessa pessoa. Compartilhe esta oração com ela. Envie uma mensagem. Diga a ela: eu estava orando e me lembrei de você. Creio que Deus quer te dar a paz dele hoje. Você pode ser a resposta à oração de alguém. A sua obediência em compartilhar pode ser o canal através do qual o rio da graça de Deus alcançará um solo seco e sedento. Vamos criar juntos uma corrente de paz e restauração. Pai, nós te agradecemos por esta obra maravilhosa de restauração. E nós declaramos que esta obra não é temporária, não é apenas uma emoção passageira. Tu estás fazendo algo novo. E nós nos apegamos à tua promessa em Joel 2:25, e restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, e o púlgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. Senhor, que promessa poderosa! Tu não apenas nos perdoas pelo passado, tu não apenas nos curas das feridas do passado, mas tu nos restituis, tu nos devolves o tempo, as oportunidades, a alegria, a esperança que foram consumidas pela dor, pelo pecado, pelas consequências dos nossos erros, ou dos erros de outros, onde o inimigo veio para roubar, matar e destruir, tu vieste para nos dar vida, e vida em abundância. João 10:10. Nós declaramos a restituição de Deus sobre a nossa saúde, sobre as nossas finanças, sobre os nossos relacionamentos, sobre o nosso ministério. Declaramos que os desertos da nossa vida florescerão. Declaramos que os vales de ossos secos se levantarão como um exército poderoso. Declaramos que a vergonha do passado está sendo substituída por uma dupla honra. Tu estás transformando o nosso lamento em dança, tirando as nossas vestes de luto e nos cingindo de alegria. O nosso futuro não é definido pelas nossas cicatrizes, mas pelas promessas do Deus que nos ama e que tem para nós plenos do pós, e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 2:9-11. Nós recebemos esse futuro de esperança das tuas mãos. E agora, meu querido irmão, minha querida irmã, com o coração consolado, com a alma sendo curada, e as forças renovadas por esta imersão na presença restauradora de Deus, nós nos preparamos para o próximo passo da nossa jornada. A paz que recebemos precisa ser guardada. A força que nos foi dada precisa ser usada com sabedoria. A cura que começou precisa ser cultivada. Não podemos voltar a viver como antes. Fomos tocados, fomos transformados, e agora precisamos aprender a caminhar nesta nova realidade. A Restore nos coloca de pé, mas é a fé que nos fará andar. É a fé que nos manterá firmes quando as tempestades tentarem voltar. É a fé que nos fará avançar, dia após dia, na plenitude da vida que Cristo conquistou para nós. Por isso, agora que o nosso alicerce foi limpo e consertado, vamos juntos, na próxima parte da nossa oração, clamar a Deus por um fortalecimento sobrenatural da nossa fé, para que possamos não apenas receber a bênção, mas viver a bênção,
E agora, meu amado irmão, minha amada irmã, com os pés firmes neste chão da graça, com um coração acalentado pela paz de Deus e as forças renovadas pelo toque do Espírito Santo, nós entramos em um novo território da nossa jornada de oração. A restauração nos colocou de pé, mas é a fé que nos fará caminhar. É a fé que transformará este momento de refrigério em um novo modo de vida. Pois a fé não é um sentimento que vai e vem como as nuvens no céu. A fé é uma decisão, uma convicção firme, uma escolha consciente de confiar em Deus, não por causa do que vemos ou sentimos, mas por causa de quem Ele é. E é sobre a rocha inabalável do seu caráter que nós, nesta manhã, decidimos construir a nossa vida, declarar a nossa confiança e edificar a nossa esperança. O mundo ao nosso redor pode ser um mar de areia movediça. As circunstâncias podem mudar como o vento, mas o nosso Deus é a rocha eterna. Ele não muda, Ele não falha, Ele não mente. E é para Ele, o Deus soberano, fiel e todo-poderoso, que levamos a nossa voz. Não mais em um clamor de desespero, mas em uma declaração de fé vitoriosa. Nós começamos por proclamar a soberania de Deus sobre todas as coisas. O salmista no Salmo 29 nos mostrou um Deus que reina sobre a tempestade. A sua voz controla as águas, quebra os cedros, abala os desertos. Nada escapa ao seu domínio. E nós declaramos pela fé que este mesmo Deus reina soberano sobre a nossa vida. Nós talvez não entendamos os seus caminhos. Talvez olhemos para a nossa história e vejamos trechos que parecem confusos, dolorosos, sem sentido, mas a fé nos eleva para além da nossa perspectiva limitada e nos permite crer na verdade de Romanos 8:28, que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, Senhor, não apenas as coisas boas, fáceis e agradáveis, mas também as dificuldades, as provações, as perdas, as noites escuras da alma. Tu és um mestre artista, e nas tuas mãos soberanas, até mesmo os cacos quebrados da nossa vida, são usados para compor um mosaico de glória. Nós abrimos mão da nossa necessidade de entender tudo. Nós renunciamos à ansiedade de tentar controlar o incontrolável, e nós descansamos na tua soberania. Declaramos que tu estás no trono. Declaramos que os teus planos para nós são bons, perfeitos e agradáveis. Declaramos que mesmo quando caminhamos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum porque tu estás conosco. A tua vara e o teu cajado nos consolam. Salmo 23:4. A nossa segurança não está na ausência de vales, mas na presença constante do nosso pastor soberano. Em seguida, nós proclamamos a tua fidelidade infalível. Deus, como a nossa fé vacila, como somos inconstantes. Prometemos e falhamos. Começamos e desistimos. Mas tu não és como nós, tu és fiel. A tua palavra declara em Lamentações 3:22-23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Grande é a tua fidelidade. Nós respiramos essa verdade nesta manhã. Cada novo dia é um testemunho do teu amor que nunca cessa, da tua graça que nunca se esgota. Nós olhamos para o passado e vemos as inúmeras vezes em que tu nos sustentaste, em que tu nos livraste, em que tu providenciaste quando achávamos que não havia mais saída. E se tu foste fiel ontem, tu serás fiel hoje, e tu serás fiel para sempre. Por isso, nós declaramos a nossa confiança nas tuas promessas. Mesmo que a sua realização pareça demorar, nós escolhemos esperar em ti, pois sabemos que aquele que prometeu é fiel. Hebreus 10:23. Nós nos recusamos a dar ouvidos à voz da dúvida que sussurra que Deus se esqueceu de nós. Ele não se esqueceu. O seu tempo é perfeito. A sua palavra não volta para ele vazia, mas cumpre o propósito para o qual foi enviada. Nós declaramos como o salmista: a minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação é a minha defesa. Não serei grandemente abalado. Salmo 62:1-2. A nossa fé não se firma na areia dos nossos sentimentos, mas na rocha da tua fidelidade. E porque cremos na tua soberania e na tua fidelidade, nós declaramos o poder da oração. A oração não é um ritual vazio. Não é apenas uma lista de desejos que enviamos aos céus. A oração é o canal que nos conecta diretamente à sala do trono. É o meio pelo qual o poder do céu invade a realidade da terra. A tua palavra nos encoraja
a nos aproximarmos confiadamente do trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus 4:16. Nós cremos no poder de um joelho dobrado. Cremos que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Cremos que, quando oramos, movemos o coração de Deus, e Ele move o mundo. Cremos que a oração pode fechar a boca de leões, abrir portas de prisão, acalmar tempestades e ressuscitar os mortos. Por isso, nós nos comprometemos a ser um povo de oração. Não uma oração superficial e apressada, mas uma oração perseverante, uma busca constante pela tua face. Declaramos que a nossa casa será uma casa de oração. Declaramos que o nosso primeiro recurso diante de qualquer desafio não será o desespero, mas a oração. Nós pegamos as nossas preocupações, os nossos medos, as nossas necessidades, e em vez de carregá-los sozinhos, nós os lançamos sobre ti, em oração, pois sabemos que tu tens cuidado de nós. 1 Pedro 5:7. A oração é a nossa arma mais poderosa, o nosso refúgio mais seguro, a nossa linha de comunicação direta com o nosso Pai Celestial. Meu irmão, minha irmã, eu quero que você diga isso em voz alta, ou no seu coração, com toda a convicção que o Espírito Santo lhe dá. Eu confio no Senhor. Diga de novo: eu coloco a minha fé em Deus. Agora, receba a promessa que acompanha essa declaração. Uma promessa repetida várias vezes nas Escrituras, como uma garantia divina. Quem confia no Senhor jamais será confundido, jamais será envergonhado, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Romanos 10:11. Ser confundido ou envergonhado, no sentido bíblico, é ter a sua esperança frustrada, é apostar tudo em algo e sair de mãos vazias. E Deus está nos garantindo: isso nunca, jamais, acontecerá com aqueles que depositam a sua confiança nele. A sua esperança em Deus não é uma aposta, é um investimento com retorno garantido. O seu futuro está seguro nas mãos daquele que o ama. Portanto, mesmo em meio às lutas, quando tudo parecer contrário, quando as vozes do mundo e do inimigo gritarem que você vai fracassar, ancore a sua alma nesta promessa. Levante a sua cabeça e declare: eu não serei confundido, pois a minha confiança não está em mim mesmo, não está nos homens, não está nas circunstâncias. A minha confiança está no Senhor, o Criador dos céus e da terra, o meu Redentor, a minha rocha e a minha fortaleza. Esta é a âncora da nossa alma, firme e segura. Esta jornada do fé, de confiança e de oração, não é para ser feita apenas uma vez por semana ou esporadicamente. É um exercício diário, um caminhar constante. Assim como o nosso corpo precisa de alimento todos os dias, a nossa fé precisa ser nutrida diariamente pela palavra e pela oração. É nesta comunhão diária que a nossa confiança se aprofunda e a nossa força se renova. E eu quero caminhar com você. Se esta manhã de oração tem sido uma bênção para a sua vida, se você deseja continuar fortalecendo a sua fé conosco dia após dia, eu te convido a se inscrever em nosso canal. Ao se inscrever, você se junta a uma família de fé que está comprometida em buscar a Deus juntos, em orar uns pelos outros e em crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Não é apenas sobre números, é sobre comunhão. E saber que, a cada manhã, teremos um encontro marcado com Deus e com irmãos de todo lugar para começar o dia da maneira certa, aos pés do Pai. Faça parte desta jornada. Agora, com a nossa fé declarada, com a nossa confiança firmada na rocha, com o nosso espírito fortalecido pela certeza da fidelidade de Deus, nós estamos prontos. Prontos para quê? A fé que acabamos de professar não é passiva. A que declaramos não é para nos manter em uma bolha de conforto espiritual. Ela é a nossa armadura. Ela é o nosso escudo, como diz a palavra em Efésios 6:16. É com o escudo da fé que nós poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. A nossa fé não é um escudo para nos escondermos atrás dele, mas um escudo com o qual avançamos. E há uma batalha a ser travada. Uma batalha que não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Há corações cativos que precisam ser libertos. Há famílias que estão sob ataque. Há cidades e nações que precisam da intervenção da luz de Deus. E nós, como exército do Deus vivo firmados na fé, somos chamados a entrar neste campo de batalha. Não com as nossas próprias forças, mas com a autoridade que nos foi dada em Cristo Jesus. Por isso, prepare o seu coração. A nossa oração agora se moverá da declaração para a intercessão, da edificação pessoal, para a batalha espiritual. Vamos tomar o nosso lugar nos muros como atalaias e clamar pela vida de outros. Prontos para ver o poder de Deus se manifestar de forma extraordinária,
E agora, meu amado exército de Deus firmado na fé, vestido da armadura que o próprio Deus nos proveu, com o escudo da fé em uma mão e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, na outra nós avançamos. Nós não avançamos com medo ou incerteza. Nós não entramos nesta batalha esperando para ver se vamos ganhar. Nós avançamos a partir de uma posição de vitória já conquistada. A guerra já foi vencida há mais de 2000 anos no Calvário. Lá, na cruz, Jesus Cristo, o nosso capitão, despojou os principados e potestades, os expôs publicamente ao desprezo, e deles triunfou. Colossenses 2:15. A vitória já é nossa. O que fazemos agora não é lutar por vitória, mas impor a vitória de Cristo sobre toda e qualquer situação que se levanta contra as nossas vidas, as nossas famílias e o propósito de Deus para nós. E nós fazemos isso na única autoridade que tem poder nos céus, na terra e debaixo da terra. A autoridade que está no nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome. Diante do nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Filipenses 2:10-11. É neste nome que nos levantamos hoje. É neste nome que tomamos o nosso lugar de autoridade. Não como servos que mendigam, mas como filhos e filhas do Rei que governam com Ele, assentados nos lugares celestiais, muito acima de todo principado e poder. Efésios 2:6. Portanto, com esta autoridade, nós nos dirigimos a tudo aquilo que tem se levantado como uma fortaleza na sua vida. Nós falamos diretamente às correntes que têm te prendido. As correntes de vícios, de pecados recorrentes, de hábitos que você odeia, mas dos quais não conseguiu se livrar. Em nome de Jesus, nós declaramos sobre você a verdade de João 8:36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós não seremos, nós não estamos tentando ser, nós já somos livres em Cristo. Portanto, toda corrente de dependência química, de pornografia, de mentira, de fofoca, de ira, de amargura, nós ordenamos, no nome de Jesus, que seja quebrada agora. Nós declaramos que o seu poder de atração está cancelado, a sua influência sobre a mente e o corpo está terminada. Solte esta vida, solte esta alma, em nome de Jesus. Nós declaramos que você não é mais um escravo do pecado, mas um servo da justiça. O poder do pecado sobre você foi quebrado pela cruz. Receba pela fé a sua libertação e comece a andar como a pessoa livre que você é. Nós nos levantamos contra o espírito de medo, de ansiedade, de pânico e de tormento. Volca es imundo do medo, que tem sussurrado mentiras no ouvido deste filho, desta filha de Deus, que tem paralisado os seus sonhos, que tem roubado a sua paz e o seu sono. Nós te repreendemos no nome de Jesus Cristo de Nazaré. A palavra de Deus declara que Ele não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. Portanto, nós ordenamos que você, espírito de medo, bata em retirada agora, pegue a sua angústia, a sua opressão, as suas mentiras, e saia desta vida, desta casa, desta mente. E nós declaramos que todo espaço vazio deixado por Ele será agora preenchido pelo amor perfeito de Deus, que lança fora todo medo, e pela paz que excede todo entendimento. Nós falamos também as memórias traumáticas, as feridas do passado, que continuam a sangrar no presente. Em nome de Jesus, nós ordenamos que essas memórias percam o seu poder de te atormentar. Nós declaramos a cura de Deus sobre o seu subconsciente, sobre as suas emoções. Nós desarmamos cada gatilho que te leva de volta à dor. O sangue de Jesus te lava, te purifica e redime a tua história. O que o inimigo usou para te ferir, Deus usará para te fortalecer e te dar um testemunho poderoso. A sua história não termina no trauma, ela termina no triunfo de Cristo. Agora nós voltamos a nossa atenção e a nossa autoridade espiritual para os lares, para as famílias. A família é um projeto de Deus, e por isso é tão atacada. Mas nós nos levantamos como atalaias nos muros das nossas casas, e declaramos: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Nós declaramos a salvação sobre cada membro da nossa família. Em nome de Jesus, nós quebramos toda seta de divisão, de contenda, de divórcio, que foi lançada contra os casamentos. Nós declaramos que o amor, o respeito, a fidelidade e a cumplicidade serão restaurados entre os cônjuges. Toda obra de adultério, todo espírito de engano, seja exposto e aniquilado pelo poder que há no sangue de Cristo. Nossos filhos e filhas com o sangue de Jesus, declaramos que eles são herança do Senhor. Quebramos toda a influência maligna sobre a vida deles, todo espírito de rebeldia, de desobediência, de vício, de confusão de identidade.
nós os consagramos ao Senhor e declaramos que eles crescerão em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Eles cumprirão o propósito de Deus para as suas vidas e serão uma geração poderosa para a glória do teu nome. Anés. Cancelamos toda palavra de maldição que foi lançada sobre a nossa família, seja por nossos antepassados ou por inimigos declarados. Pela autoridade que nos foi dada, nós quebramos todo pacto, toda consagração maligna, toda herança de doença, de pobreza, de divórcio, de fracasso. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Gálatas 3:13. Portanto, declaramos que sobre a nossa casa não há maldição, mas sim a bênção de Abraão, a bênção da prosperidade, da saúde, da paz e da presença de Deus. E nós erguemos um muro de fogo, uma cerca de proteção espiritual ao nosso redor, ao redor da nossa família, do nosso trabalho, do nosso ministério, das nossas finanças. Nós ativamos sobre nós as promessas do Salmo 91. Declaramos que habitamos no esconderijo do Altíssimo e descansamos à sombra do Onipotente. Dizemos do Senhor: Ele é o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e nele confiamos. Pai, nós cremos que Tu nos livrarás do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Tu nos cobrirás com as Tuas penas, e debaixo das Tuas asas estaremos seguros. A Tua verdade é o nosso escudo e o nosso broquel. Por isso, não temeremos espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao nosso lado, e 10.000 à nossa direita, mas não chegará a nós. Somente com os nossos olhos contemplaremos e veremos a recompensa dos ímpios. Porque Tu, ó Senhor, és o nosso refúgio, no Altíssimo fizemos a nossa morada. Nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda. Pois aos Teus anjos darás ordem a nosso respeito, para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Eles nos sustentarão nas Suas mãos, para que não tropecemos com o nosso pé em pedra alguma. Pisaremos o leão e a cobra, calcaremos aos pés o filho do leão e a serpente. Cremos e recebemos cada uma dessas promessas. Estamos guardados, protegidos, selados pelo poder de Deus. Meu irmão, minha irmã, esta batalha de intercessão é algo que fazemos juntos. A oração de muitos tem um poder tremendo. Eu quero orar por você, nominalmente. Quero apresentar o seu nome, a sua causa, diante do trono da graça. Por isso eu te convido agora, em um ato de fé, a deixar o seu nome, ou o nome da sua família, aqui nos comentários. Não precisa expor a sua luta, apenas o seu nome. Ao escrever o seu nome, você está dizendo: eu me incluo nesta oração. Eu recebo esta cobertura espiritual. Eu quero fazer parte desta família que luta unida. E nós, como ministério, nos comprometeremos a levar cada nome escrito diante de Deus, em nossas próximas orações. Vamos lutar por você e com você. Agora, com as correntes quebradas, com os inimigos silenciados, com a proteção de Deus estabelecida sobre nós, o campo de batalha espiritual começa a mudar de aparência. A fumaça da guerra se dissipa, e uma nova luz começa a brilhar no horizonte. Não é mais um campo de batalha, mas um campo de bênçãos que se abre diante de nós. A vitória que impusemos pela fé está prestes a se manifestar na realidade. O que fizemos no Espírito, agora se materializará em nossas vidas. Portanto, levante a sua cabeça. Eleve os seus olhos da luta para a recompensa. Acalme o seu espírito de guerreiro e prepare o seu coração de filho para receber. A próxima e última parte da nossa oração não será um pedido, nem uma batalha. Será uma declaração profética. Vamos juntos, com ousadia, começar a declarar e a chamar à existência aquilo que Deus já decretou nos céus a nosso respeito. Prepare-se para ver, com os olhos da fé, o futuro glorioso que Deus preparou para você. E agora, meu amado, minha amada, respire o ar da vitória. O campo de batalha está silenciado, não porque a guerra terminou em um impasse, mas porque o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos, manifestou o seu poder através da nossa fé. As trevas recuaram, as correntes se despedaçaram no chão. A atmosfera espiritual foi limpa pelo poder do sangue de Jesus. E neste novo ambiente de graça e liberdade, nós não vamos mais olhar para o que foi, mas vamos, com ousadia e autoridade profética, começar a declarar aquilo que é e aquilo que será, segundo a infalível palavra de Deus. A oração da fé não apenas move a mão de Deus, ela se alinha com o coração de Deus e chama à existência as realidades do céu na terra. Este é o momento de tomar posse da herança. Este é o momento de entrar na terra prometida. Este é o momento de celebrar a colheita que nasceu das sementes de fé que plantamos. Erga os seus olhos e o seu coração,
pois o tempo do seu refrigério chegou. Nós declaramos profeticamente que a paz de Deus que esteve guardando o seu coração, agora inunda a sua casa, o seu trabalho, a sua vida. Onde havia um ambiente de tensão, de conflito, de palavras ásperas, nós declaramos que a paz de Cristo é agora o árbitro. Nós liberamos a unção de Jeová Shalom. O Senhor é paz. Declaramos que as discussões cessam, que os mal-entendidos são desfeitos, que a harmonia é restaurada. Onde a ansiedade sobre o futuro te roubava o sono, nós declaramos que você dormirá e o seu sono será tranquilo, pois o Senhor te sustenta. Salmo 3, 2, 5. Nós declaramos que a sua mente não é mais um campo de batalha para pensamentos de medo, mas é um jardim guardado pelo Espírito Santo, onde florescem os pensamentos de tudo o que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável e de boa fama. Filipenses 4, 8. A tempestade passou. A voz do Deus que trovejava com poder, agora sussurra ao seu espírito. Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Salmo 46:10. A paz foi estabelecida. Descanse nela, viva. A partir dela, seja um portador desta paz por onde você for. Nós declaramos profeticamente que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, chegou à sua casa. O tempo da escassez, da dívida, do quase, acabou. Em nome de Jesus, nós abrimos profeticamente as janelas dos céus sobre a sua vida financeira. Nós declaramos que o devorador, o gafanhoto que consumia os seus recursos, está repreendido. Malaquias 3, 10-11. Nós declaramos que a sua mesa será farta, as suas contas serão pagas. Você não será mais cauda, mas cabeça. Não estará por baixo, mas por cima. Você terá o suficiente para si e para abençoar abundantemente a outros. Declaramos que portas de emprego que estavam fechadas se abrem agora. Promoções que estavam retidas são liberadas. Ideias criativas, estratégias de negócio que vêm do alto são derramadas sobre a sua mente. A bênção de Deus te alcançará. Você não precisará correr atrás dela. Ela correrá atrás de você e te encontrará. Deuteronômio 28:2. Nós quebramos o espírito de miséria, a mentalidade de pobreza, e liberamos sobre você uma mentalidade de abundância, de mordomia fiel, de generosidade que glorifica a Deus. Prepare os seus celeiros, pois a chuva de Deus está caindo, e a sua colheita será grande. Nós declaramos profeticamente que a sua fé foi completamente renovada e fortalecida. A dúvida que te paralisava foi arrancada pela raiz. A decepção que te tornou cínico foi curada pelo toque do amor de Deus. Você não é mais um crente frágil, levado por qualquer vento de doutrina ou circunstância. Você é um carvalho de justiça. A sua fé está firmada na rocha, que é Cristo. Nós declaramos que você andará por fé e não por vista. 2 Coríntios 5, 7. Você olhará para os gigantes e para as montanhas, não com medo, mas com a certeza de que o Deus que está em você é maior do que qualquer obstáculo no mundo. Declaramos que a palavra de Deus se tornou viva em seu coração, uma lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Salmo 119-105. Você terá fome e sede da palavra, e ao se alimentar dela, a sua fé crescerá de forma exponencial. Você começará a orar com uma ousadia que nunca teve antes, não apenas pedindo, mas decretando as promessas de Deus. A sua vida será um testemunho vivo do que significa confiar no Senhor. E todos que te virem saberão que você serve a um Deus vivo e poderoso, porque a sua fé moverá montanhas. Nós declaramos profeticamente, e com grande alegria, que as cadeias foram permanentemente quebradas. A libertação que você recebeu não é temporária. O inimigo não tem mais direito legal sobre você ou sobre a sua casa. Nós selamos esta vitória com o sangue de Jesus. O lugar onde antes havia opressão, agora é um lugar de adoração. O quarto onde havia vício, agora é um santuário de oração. O coração que era prisioneiro da amargura, agora é uma fonte de perdão e de graça. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Envia-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos. Lucas 4:18. Esta unção está sobre você agora. Não apenas para você desfrutar da sua própria liberdade, mas para que você se torne um libertador. Você levará esta mesma unção, que quebra o jugo, para sua família, para os seus amigos, para o seu local de trabalho. As pessoas se aproximarão de você e sentirão a presença de Deus, e as correntes na vida delas também começarão a cair. Você foi liberto para libertar. Assuma a sua identidade. Assuma o seu chamado.
A vitória é o seu novo normal. E assim, meu querido e minha querida, chegamos ao final desta nossa jornada de oração matinal, mas este não é um fim, é um começo. É o começo de um novo dia, de uma nova estação, de uma nova história que Deus está escrevendo para você. Vá para o seu dia, não como quem espera que algo bom aconteça, mas como quem carrega a própria fonte de todo o bem dentro de si, a presença do Deus vivo. Vá em paz, a paz que excede todo o entendimento. Vá com força, a força que vem da alegria do Senhor. Vá com esperança, a esperança que é a âncora da alma. Vá com amor, o amor de Deus, derramado em seu coração pelo Espírito Santo. E saiba que você não vai sozinho. O Senhor dos Exércitos vai contigo. O grande sou o seu Pai Celestial, te guarda, te guia, te sustenta e te abençoa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com você, hoje e para todo o sempre. Se esta oração foi uma resposta de Deus para você, se o seu coração ardeu dentro do peito enquanto orávamos juntos, se você sentiu o toque do céu na sua vida, eu quero te fazer um último convite. Não deixe este momento passar. Cele esta vitória no mundo espiritual e no mundo natural. Primeiro, se você ainda não faz parte da nossa família, inscreva-se agora mesmo em nosso canal, para que possamos continuar juntos nesta caminhada diária de fé. Segundo, seja um farol de esperança. Compartilhe esta oração com pelo menos uma pessoa que você sabe que precisa desesperadamente ouvir esta mensagem de vitória hoje. E por último, tome posse de tudo o que foi declarado aqui. Vá até os comentários e escreva, com toda a sua fé, a palavra que sela a vitória. Amém. Cada amém será como um brado de triunfo que ecoa nos céus, a sua assinatura pessoal, no decreto de Deus, para a sua vida. Porque em Cristo, a nossa oração já nasce com a resposta da vitória.